Agora vamos começar a aprofundar a nossa compreensão do algoritmo simplex, traduzindo a nossa intuição geométrica para um formalismo algébrico que pode ser implementado para um computador. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o programa linear na forma padrão, adicionando variáveis de folga. Essa é uma peculiaridade do simplex, porque ele não trabalha com desigualdades. Eu sei que isso pode causar estranheza a princípio, mas existe uma maneira simples de converter o nosso programa linear que usa desigualdades para um programa nessa forma padrão que não usa desigualdades. Essa maneira usa justamente as variáveis de folga e, para deixar isso mais claro, eu vou lembrar vocês que a gente tinha associado a cada restrição uma letra grega e uma cor. No caso, essa primeira é a restrição alfa, a próxima é a restrição beta, a seguinte é a restrição gama e a última é a restrição delta. O que nós vamos fazer para que essas desigualdades se transformem em igualdades aqui na forma padrão do simplex é adicionar em cada uma dessas restrições uma variável S-alfa, S-beta, S-gama e S-delta, respectivamente. Esse S vem do inglês slack, fazendo referência justamente à variável de folga. Essa variável vai corresponder à distância, à folga que vai ter entre o valor da restrição e o lado direito dessa mesma restrição. Então, pensando aqui na primeira, para simplificar, imagina que x1 tem que ser menor ou igual a 7. Se x1 for igual a 7, não tem folga alguma. Mas se x1 for estritamente menor que 7, por exemplo, x1 é 2, tem uma folga de 5. Como na forma padrão eu não tenho desigualdades, quem vai lidar com essa folga, com essa distância entre o valor do x1 e o 7, vai ser o S-alfa. Vai cuidar dessa folga para mim. Assim eu converto as desigualdades para igualdades. Observem que, como são variáveis de folga, essas novas variáveis não aparecem na função objetiva. Elas estão apenas ocupando esse espaço ali dentro das restrições. E vale observar que continua valendo a restrição de não negatividade. Todas as nossas variáveis, tanto as originais quanto as de folga, têm que ser maiores ou iguais a zero. Além disso, para fazer a tradução aqui da ideia geométrica do simplex para a ideia algébrica, para o formalismo algébrico, a gente vai ter que achar uma correspondência para o que é um vértice do nosso poliedro. Porque o simplex é aquele algoritmo de busca local que vai migrando de um vértice para outro, sempre melhorando o valor da função objetivo. O que corresponde a um vértice do poliedro? Cada vértice do poliedro corresponde a alguma solução básica. E o que é uma solução básica para a gente? Uma solução básica é aquela que tem, no máximo, uma variável diferente de zero para cada restrição. A princípio, essa definição não é muito intuitiva, mas justamente por fazer essa ligação com a nossa interpretação de vértice, o que nós entendemos como solução básica é aquela que possui o mínimo de variáveis não zero possível. Porque como ela repousa num vértice, ela repousa sobre uma intersecção de restrições. Para dar um exemplo, num espaço 2D, imagina que eu tenho duas restrições aqui para formar um vértice. Aqui tem uma interpretação relacionada às nossas variáveis, que é a seguinte: o valor das nossas variáveis corresponde à distância que o ponto atual, que a solução atual, está da restrição a qual aquela variável está associada. Uma solução que repousa sobre esse vértice, uma solução que corresponde a esse vértice, vai ter as variáveis correspondentes a essas restrições, aqui correspondendo à restrição 1 e 2 aqui, por exemplo, nesse exemplinho singelo, serão iguais a zero, já que o vértice está sobre elas. Por isso, essa relação de, já que uma solução básica corresponde a uma solução que está sobre um vértice do poliedro, ela vai ter o mínimo de variáveis com um valor diferente de zero possível, porque aquelas variáveis que correspondem às restrições na qual ela repousa certamente terão valor zero. Mas isso vai ficar mais claro nos nossos exemplos na sequência. Para formalizar melhor a ideia do simplex, a gente começa considerando uma solução básica inicial, em geral usando as próprias variáveis de folga para construir essa solução básica inicial. E a gente entra no seguinte laço: enquanto houver uma variável xj fora da base com coeficiente cj positivo na função objetivo, isso aqui é importante
e eu já consigo dar uma intuição para vocês. O que a gente está olhando é, olha, variável fora da base, por definição, é igual a zero. As únicas variáveis que têm valor diferente de zero são as que estão na base. Se xj está fora da base e o coeficiente dele na função objetiva é positivo, quer dizer que se eu crescer essa variável, o valor da minha função objetiva aumenta. Portanto, eu ainda posso melhorar. Então, enquanto eu estiver nessa condição, ou seja, enquanto for possível para mim aumentar o valor de uma variável e, assim, aumentar o valor da minha função objetivo, eu vou tentar fazer isso. E como que eu vou tentar fazer isso? Eu vou ter que escolher, uma vez que eu já escolhi essa variável xj aqui para introduzir na base, eu vou ter que escolher no lugar de quem que ela vai entrar, porque a minha base tem tamanho fixo. Se eu vou colocar uma nova variável lá, eu tenho que tirar outra. Então, eu vou ter que encontrar uma restrição i aqui com coeficiente aij negativo que minimiza bi menos aij. Eu sei, essa parte aqui complicou, perdi vocês nesse momento. Ignorem por enquanto. Eu garanto para vocês que eu vou conseguir deixar isso intuitivo. Por enquanto é só o formalismo. Essa é a definição do algoritmo, mas o que isso significa eu consigo mostrar para vocês no exemplo. Por que isso é importante? Tá? Sendo que bi aqui é o lado direito da restrição e aij é o coeficiente da variável xj na restrição. Mas por que a gente tem que se preocupar com isso? São duas coisas que a gente se preocupa. O aij tem que ser negativo e o bi sobre menos aij tem que ser o menor possível, dentre os que têm aij negativo. Tá? De modo sucinto, os motivos para isso são que se o aij não for negativo, o xj não seria positivo. E eu não posso colocar uma variável na base com valor negativo, porque isso está fora da região viável. Na minha região viável, todas as minhas variáveis têm valores maiores ou iguais a zero. Então, o primeiro motivo aqui de eu escolher o aij como sendo negativo é porque ele precisa ser negativo para que quando eu coloque ele na base, ele tenha um valor positivo e, portanto, seja um valor válido. Fora isso, bi sobre menos aij tem que ser mínimo, porque senão significa que eu não parei de aumentar o xj ao esbarrar na primeira restrição, que, de novo, significa que eu saí do espaço de viabilidade. Isso vai ser representado algebricamente com alguma variável ficando com valor negativo, o que indica justamente essa saída da região viável. Mas eu vou retomar isso no exemplo para deixar bem claro para vocês quando isso acontece. Tá? A gente tem que ter essa preocupação, escolher a restrição na qual o xj vai ser inserido, tendo o coeficiente aij negativo e minimizando essa razão, mas eu consigo depois no exemplo mostrar para vocês por que isso é importante. E na sequência, uma vez que a gente encontrou um xj com coeficiente positivo e encontrou uma restrição i que satisfaz essas duas demandas aqui, a gente faz o pivoteamento, isso é, a gente insere o xj na solução básica, no lugar da variável i, a gente tira a variável i, que correspondia à restrição i, faz a eliminação de Gauss para que em cada restrição fique apenas uma variável diferente de zero, afinal eu quero uma solução básica, então eu preciso que apenas uma variável seja diferente de zero, e atualizo a função objetivo. Não se assustem. Talvez eu devesse ter começado esse slide falando isso, mas eu me senti obrigado a sumarizar isso aqui, porque depois que vocês entenderem o simplex, isso aqui vai ser um resumo. Então eu precisava colocar isso, eu precisava colocar o simplex definido aqui com os detalhes, propriamente definido para vocês em algum lugar. Mas eu não espero que vocês tenham entendido o simplex a partir desse slide. Nós vamos entender ele nos slides seguintes. Tá? Junto com o exemplo, junto com a interpretação geométrica, dialogando com a interpretação algébrica. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então, o primeiro passo ali era definir uma solução básica inicial usando as variáveis de folga. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar aqui que cada uma das restrições com o programa colocado da forma canônica tem uma variável de folga correspondente. Eu quero atender tudo na igualdade, eu vou simplesmente setar aquela variável de folga com o valor necessário, e não vou mexer no x1 e no x2. Isso corresponde, graficamente, a escolher o ponto 0, 0 aqui, x1 igual a 0, x2 igual a 0, e as variáveis de folga aqui, Sα vai ter valor 7, Sβ vai ter valor 5, Sγ valor 16, Sδ valor 3. É todo mundo não negativo, assim isso é uma solução básica inicial, válida, que corresponde a esse ponto aqui do nosso gráfico. Aqui eu quero reforçar para vocês que a gente pode interpretar o valor de cada variável como a distância do ponto atual, da nossa solução atual,
até a restrição que está associada àquela variável. Então, observem aqui que quando a gente diz que Sα é igual a 7, a distância que a gente tem do ponto atual até a restrição azulzinha aqui, que corresponde à restrição alfa, é igual a 7. Quando a gente diz que S delta é igual a 3, a gente tem que a distância do ponto atual até essa restrição também é igual a 3. Isso vale, ainda que não seja tão óbvio, para as outras restrições também, mas aqui foi só para mostrar para vocês, tá? Para começar a mostrar essa interpretação. E agora que a gente já tem uma solução básica, esse pontinho rosa aqui para a gente, a nossa solução básica inicial, a gente vai escolher a variável não básica com coeficiente positivo. No caso, vai ser a x1. Podia ser a x2 também, mas no meu exemplo vai ser a x1, tá? Porque eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Para isso, eu vou construir escolhendo primeiro a x1 aqui para colocar na base. E daí entram aquelas observações que eu falei para vocês, que eu acabei de falar para vocês, que eu sei que eram confusas, mas que eu ia deixar para mostrar para vocês com mais clareza o que elas significavam. A primeira dessas observações é que o AJ deve ser negativo. Eu quero colocar o x1 aqui na minha base, mas eu tenho que olhar onde que ele vai ser inserido. Quer dizer, no lugar de qual dessas variáveis aqui, vai ser no lugar do S-alfa, do S-beta, do S-gama ou do S-delta, em lugar de qual dessas variáveis da base que o x1 vai ser inserido, ou seja, em qual dessas restrições que eu vou colocar o x1 isolado do lado esquerdo, tendo um valor não negativo, e, consequentemente, eu vou acabar tirando uma outra dessas variáveis. Eu tenho que ser cuidadoso ao fazer isso, ao escolher qual que eu vou colocar. No exemplo aqui para mostrar por que o IJ deve ser negativo, eu vou começar com o contra-exemplo. Vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente não escolhe ele sendo negativo. Então, imaginem que a gente escolheu aqui, ó, o IJ, aqui no caso, é 1. IJ é o coeficiente que está multiplicando a variável que eu quero inserir. A variável que eu quero inserir é o x, o coeficiente multiplicando aqui é 1. O IJ não é negativo. Quando eu for isolar o x1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que x1 vai ficar igual a menos 3, passando 3 para lá, mais S delta, mais x2. Como S delta e x2 não estão na base, o x2 já não estava e o S delta acabou de sair para o x1 entrar, x1 agora vai ter valor menos 3. x1 igual a menos 3 corresponde a qual ponto aqui do nosso gráfico? Corresponde a esse ponto aqui. x1 igual a menos 6 corresponde a esse ponto. Mas esse ponto não é viável. x1 igual a menos 6 não é viável. É óbvio que não é viável. x1 está tendo um valor negativo. Ele não pode ter valor negativo. Ele tem que ter valor não negativo. Todas as nossas variáveis têm que ter valor não negativo. Tá? Então, é por isso que a IJ deve ser negativo. Porque quando a IJ, quando o coeficiente que multiplica a variável que eu quero colocar na base, não é negativo, ao isolá-la, inevitavelmente, ela vai ficar com um valor negativo e eu fico com uma solução que não é viável, que está fora da região viável. Essa observação aqui é importante para a nossa interpretação. A variável com valor negativo sempre vai indicar que a gente saiu da região viável. No caso aqui, a gente se deslocou até o ponto menos 3 e a região viável aqui para o x1 começava no zero. x1 tem que ser maior ou igual a zero. Tá legal? Então, esse é o motivo do AIJ ter que ser negativo. Vamos ver a outra condição que eu falei para vocês que era complicada, mas que eu conseguia mostrar para vocês, tá? Que lá quando estava falando lá abstratamente no algoritmo era complicado, mas que tinha um sentido, que não vinha do nada. Que é a seguinte, ok, eu continuo tendo escolhido x1 para entrar na base, afinal x1 tem um coeficiente não negativo, então estou bem, eu posso colocar ele na base, porque se colocar ele na base ele aumenta o valor da minha função objetiva, eu posso colocá-lo na base, tá? Beleza. Mas eu tenho que escolher alguém para tirar. Esse alguém que eu quero tirar tem que corresponder a uma restrição em que o coeficiente do x1 seja negativo pelo motivo que a gente acabou de falar. Então, não vai poder ser esse aqui, porque o x1 aqui tem valor positivo. Esse aqui não tem x1, então também não vou considerá-lo. Dos que sobram aqui, eu vou ter 7 menos x1, então fazendo a continha bi sobre menos AIJ, o que nós teremos? Nós teremos 7 sobre menos 1, que vai dar igual a 7. E nesse aqui nós teremos 16 sobre menos 2.
16 sobre menos 2. Quer dizer, esse aqui vai dar valor 7, a razão vai dar valor 7, esse vai dar a razão vai dar valor 8. De novo, de onde vem essa conta? Ela vem do valor que a variável vai obter, que a variável x1 vai obter, ao entrar na base, no lugar daquela outra variável. Então, eu vou contrariar minha regra de novo, de escolher a restrição em que essa razão aqui é mínima. Eu vou contrariar essa regra para mostrar para vocês o que acontece. Então, eu vou escolher esse aqui, que tem a razão valendo 8, ao invés de escolher a que tem a razão valendo 7. Estou fazendo uma escolha errada para a gente ver o que acontece. Ao tentar colocar o x1 na base, eu vou ter aqui que x1 vai ficar igual a 16 sobre 2 menos S gama sobre 2 menos x2 sobre 2. Tá certo? Passei o 2x1 para a esquerda, o S gama para a direita e passei o 2 dividindo. Isso aqui vai significar que esse valor aqui é igual a 8. O S gama tem valor 0, o x2 tem valor 0, porque os dois não estão na base, então x1 vale 8. Quer dizer que eu escolhi esse ponto aqui. Nesse caso, eu escolhi esse ponto. Nesse caso, o x1 não ficou com um valor inviável. Beleza, né? Não foi igual ao caso anterior, que o x1 tinha vindo aqui para o menos 3 e era um valor inválido, fora da região viável. No entanto, observem que ao não escolher o que tinha a razão mínima, eu acabei saindo da região viável porque eu tinha que respeitar essa restrição aqui. Eu tinha uma restrição que dizia que x1 tinha que ser menor ou igual a 7, se vocês lembrarem. Era essa restrição aqui. Vamos ver o que acontece com a variável de folga, tá? Com o S-alfa quando a gente atualizar os valores. S-alfa é igual a 7 menos x1, mas agora x1 não tem mais valor 0. Ela não é mais uma variável básica, eu posso substituir o valor nela. Então, no lugar de x1, eu vou colocar o valor dele, que é 8 menos S gama sobre 2 menos x2 sobre 2. E isso aqui vai dar 7 menos 8 menos 1 menos S gama sobre 2 menos x2 sobre 2. Como S gama e x2 não estão na base, eles têm valor 0, o valor atual de S alfa é igual a menos 1. Opa, mas eu não posso ter uma variável com valor negativo. A variável S alfa, lembrem, as minhas variáveis indicam justamente a distância que eu estou da restrição a qual elas estão associadas. A minha variável S alfa está associada com essa restrição aqui. E é justamente o que ela está me dizendo. Ela está dizendo, olha, se você escolher colocar o x1 igual a 8, a distância desse ponto até a restrição alfa vale menos 1. Vale 1 no sentido errado, vale 1 para fora da região viável. Não pode, é um ponto inválido. Assim, eu não respeitei a minha regra na hora de escolher, eu não escolhi o valor que minimizava a razão e acabei caindo para fora da região viável. E é por isso que eu tenho que, dentre todas as restrições, escolher aquela em que o meu xj aparece com coeficiente negativo, para que quando ele for inserido na base, ele tenha um valor positivo, e que minimize o valor da razão BI sobre menos AIJ, que corresponde geometricamente aqui a parar na primeira restrição que eu esbarrar, que é o que a gente vai fazer agora. Escolhendo, então, agora do modo correto, a gente escolhe o x1, a gente vem aqui e fala, tá bom, eu vou escolher dentre as restrições em que o x1 aparece, então essa aqui não entra, e dentre aquelas em que o x1 tem coeficiente não negativo, então essa aqui não aparece. Dentre as que sobraram, eu vou fazer a razão. Eu vou fazer aqui, então, BI vai ser 7 sobre menos 1, porque o coeficiente aqui é menos 1, aqui o coeficiente é menos 2. Então, aqui vai ser 16 sobre menos 2. O valor aqui vai dar 8, o valor ali vai dar 7. Ganhou o 7. É aqui que o x1 vai entrar na base no lugar do S-alfa. A gente já mostrou duas escolhas erradas, o que acontece. Vamos agora fazer o correto. Então, a gente vai ter aqui, deixando o espaço certo para a função objetivo quando for recalculada, o x1 vai ficar igual
a 7 menos S-alfa. Observem, x1 agora vai ter valor 7. Isso quer dizer que a minha solução veio para esse ponto aqui. Esse é o meu novo valor da solução. Notem que eu estou dentro da região viável. E vamos atualizar, então, o valor das outras variáveis. O S-beta vai ser igual a 5 menos x2. Como x2 não mudou, nada acontece. O S-gama vai ser igual a 16 menos 2x1, mas agora x1 vale 7 menos S-alfa. Então, eu vou ter 2 vezes, abre parênteses, 7 menos S-alfa menos x2. E o valor disso vai ser 16 menos 2 vezes 7 menos 14, vai dar 2. Menos com menos vai dar mais 2S-alfa menos x2. Por fim, o S-delta vai ser igual a 3. No lugar do x1 eu vou colocar 7 menos S-alfa menos x2, que vai dar 10 menos S-alfa menos x2. Esses são os meus novos valores. O novo valor da função objetivo, no lugar do x1, eu vou colocar 7 menos S-alfa. Então, eu tenho aqui 7 menos S-alfa mais 2x2. Legal. Minha função objetivo que valia 0 agora vale 7, porque S-alfa e x2 são fora da base, eles têm valor 0, mas minha solução atual agora tem valor 7. Fora isso, vamos relembrar aquela interpretação sobre as variáveis representarem a distância até as restrições a elas associadas. Por exemplo, aqui nós temos que S-gama, que está associado a essa restrição verdinha aqui, antes nós tínhamos que o S-gama valia 16, estava bem longe. Agora, como a gente se moveu para cá e se aproximou dela, mudou o valor para apenas 2, que não por coincidência é esse valor aqui. Então, notem que existe essa relação entre a distância do ponto que nós estamos até a restrição e o valor da variável. De modo semelhante, a gente pode interpretar o x1 como a distância dele da restrição de não negatividade dele, a restrição que diz que x1 tem que ser maior ou igual a 0. Ela nasce aqui. E agora, o x1 está a 7 unidades de distância dessa restrição, que passa por cima do eixo x2 ali e aponta para a direita. Assim, nós escolhemos x1, que tinha coeficiente positivo na função objetivo para entrar na base, inserimos ela na solução básica no lugar de S-alfa, porque era a restrição que satisfazia os nossos critérios, que a gente mostrou a importância de respeitar aqueles critérios, e fizemos as atualizações necessárias. A gente continua esse exemplo no próximo vídeo, porque esse já ficou bastante longo. No próximo, a gente finaliza a resolução desse programa linear.